Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num texto, assim, fundamental da psicanálise. Diferenciação entre a personalidade psicótica e a não psicótica, do W.R. Bion. Olá. Um texto denso, né? Muito. E olha, quando a gente pensa em psicose, geralmente vem aquela ideia de ah, perda de contato com a realidade, quase um desligamento, né? Meio passivo. Sim, essa é a visão mais comum. Mas o Bion, ele vira isso de cabeça para baixo, né? Totalmente. Ele argumenta que a diferença-chave, assim, da parte psicótica da personalidade não é essa retirada passiva, é um processo, nossa, superativo e violento até. Ativo e violento. Como assim um processo ativo? Ele descreve como se fosse um ataque interno mesmo, uma fragmentação, sabe? Quebrar em pedacinhos bem pequenos partes da própria personalidade. Da própria mente. Isso, principalmente o aparelho que a gente usa para perceber a realidade, para pensar sobre ela. E não só quebrar. Depois ele descreve a expulsão, a projeção desses cacos, vamos dizer, para fora. Expulsão para fora. Para onde? Onde? Para dentro dos objetos das pessoas ao redor. É uma ideia que ele pega de Freud e Klein, claro, mas ele leva para um nível bem diferente. Então, peraí, não é só se desligar da realidade, é como se a pessoa ativamente quebrasse o próprio aparelho de perceber e jogasse os pedaços no mundo. Exatamente essa ideia. Essa parte psicótica para o Bion, ela é movida por um ódio muito intenso da realidade. Tanto da realidade interna quanto da externa. E um medo, um pavor de aniquilação. Um ódio da realidade. E esse ódio, ele se volta contra o quê? Contra os elos, as conexões. Elos. Que tipo de elos? As ligações fundamentais, sabe? Aquilo que conecta uma sensação com a consciência que a gente tem dela. Aquilo que liga um pensamento no outro. O que liga a gente, o sujeito ao objeto, ao mundo. Nossa. É um ataque direto à capacidade de ligar as coisas, de dar sentido. É como se cortasse os fios que conectam tudo na nossa cabeça. Cortar os fios. Nossa, que imagem forte. E quais são as consequências disso? Dessa expulsão toda, desses fragmentos mentais espalhados por aí? Então, aí a coisa fica bem peculiar, como o Bion descreve. O resultado é a criação do que ele chamou de objetos bizarros. Objetos bizarros. Isso. E para o paciente, para a pessoa que está vivendo isso, não são fantasias tipo imaginárias. São entidades reais, concretas. E muitas vezes assustadoras, persecutórias. Mas como assim? Um objeto vira uma entidade? É uma mistura. O objeto real, sei lá, um objeto da sala, misturado com aquela parte da mente que foi expulsa, que foi projetada nele. Tem algum exemplo? Porque parece muito abstrato ainda. Bion dá um exemplo clínico bem famoso de um paciente que sentia que um gramofone lá no consultório ficava olhando para ele. O gramofone olhava? A leitura do Bion seria que um pedacinho da função de ver do paciente foi expulsa, projetada e ficou meio que alojado no gramofone. Aí o gramofone passou a ter essa função, mas de um jeito persecutório. Caramba! Imagina objetos normais do dia a dia ganhando funções da sua mente, só que hostis. Exato. Muda completamente o jeito de entender a experiência psicótica, né? Não é só ver coisas. É um mundo externo sendo distorcido ativamente por pedaços da própria mente que foram expulsos. Entendi. Objetos se tornando quase extensões persecutórias da mente. E além desses objetos bizarros, o que mais acontece quando esses elos, essas conexões, são atacadas, como você disse? Bom, uma consequência, assim, crucial é a perda da capacidade de simbolizar. De criar símbolos. Isso. O nosso pensamento normal, ele depende disso, né? De usar símbolos. A gente une conceitos, mas mantém a diferença. A palavra cadeira representa o objeto, mas não é o objeto em si. Certo. No funcionamento psicótico que o Bion descreve, depois desse ataque às ligações, o que sobra é só uma capacidade de aglomerar, de amontoar os significados de um jeito concreto, literal. Aglomerar? Como assim? As palavras, os pensamentos, eles perdem essa conexão simbólica, viram a própria coisa, gera uma confusão imensa, sabe? É como se a ferramenta que a gente usa para construir sentido fosse quebrada e usada como arma contra o próprio pensamento. E como isso
aparece na prática, na clínica? Bion mostra essa aglomeração. Mostra sim, ele tem um caso que ele detalha bastante, onde os óculos escuros do analista viram um desses objetos bizarros, um ideograma, ele chama. Um ideograma nos olhos? Para aquele paciente, naqueles óculos estavam aglomerados, juntos, sem distinção, um monte de significados concretos, seios da mãe, mamadeira, a escuridão para poder espionar, a própria consciência moral dele, era tudo junto e misturado ali nos óculos. Nossa, tudo isso num par de óculos. Pois é. E a tentativa do analista de interpretar, de meio que desmontar essa aglomeração, foi sentida pelo paciente de duas formas, como algo muito doloroso, que desmontava ele também, mas ao mesmo tempo como algo brilhante. Um vislumbre de poder juntar as partes, de novo, entende? Fascinante. E muito complexo. Então, para a gente amarrar um pouco, o ponto central do Bion seria que na psicose, em vez da repressão, que a gente vê mais na neurose... Sim, onde as coisas são escondidas no inconsciente. Exato. Na psicose, o que opera é essa identificação projetiva massiva. Que é essa tentativa de se livrar dessas partes insuportáveis da mente, jogando elas nos outros ou nos objetos. Exatamente. Essa identificação projetiva em massa e a fragmentação, elas entram no lugar da repressão. Não é esconder, é quase tentar destruir e expulsar o próprio equipamento mental que a gente precisa para perceber, para pensar, para sentir a realidade. E essas partes expulsas não somem, né? Não, de jeito nenhum. Elas voltam do mundo externo como ameaças concretas. São os tais objetos bizarros. E a conclusão do Bion sobre isso é bem provocadora, né? Ele sugere que essa dinâmica toda da fragmentação, do ataque aos elos, pode estar lá, escondida, oculta. Mesmo em pessoas que a gente consideraria só neuróticas, mas talvez com quadros mais graves. É isso. É exatamente isso. E essa é uma das grandes implicações clínicas do trabalho dele. O trabalho analítico, nesse cenário, precisaria ir além da neurose. Sabe, tentar alcançar essa camada psicótica mais escondida, ajudar a pessoa a reintegrar esses pedaços e a reconstruir a capacidade de pensar, de simbolizar. O que deixa a gente pensando, né? Se esses processos todos atacar as conexões mentais, projetar partes nossas nos outros, se eles podem operar de formas mais sutis ou mais escondidas, será que isso não ajuda a gente a entender melhor certos conflitos que a gente vê por aí? Conflitos interpessoais muito intensos? Ou até mesmo as nossas próprias dificuldades, às vezes, de pensar com clareza quando a gente está sob muito estresse? Com certeza. Abre toda uma linha de reflexão sobre como esses mecanismos mais primitivos podem estar presentes de alguma forma em todos nós, né? Fica aí para a gente pensar.